Olá, sou o Sebastião Ferreira, estamos aqui no nosso terceiro vídeo, trazemos para vocês mais informações sobre relacionamento afetivo, companheirismo e relacionamento social. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo dessa tarde de hoje, eu gostaria de pedir para vocês que fizessem a sua inscrição para poder manter no nosso canal e que ativassem o nosso sininho para receber as notificações. Muito bem, como eu disse no último vídeo, que o relacionamento afetivo, companheirismo e relacionamento social. Acontece que para nós entrarmos no contexto do relacionamento afetivo, do companheirismo e do relacionamento social, faz-se a necessidade em que nós vamos conhecer os nossos estágios de personalidade. E eu vou usar um pouco de psicologia, que é necessário para que eu possa indicar, dar a direção para cada um de nós, para como nós vamos caminhar. Então eu vou falar um pouquinho, como eu disse da última vez, sobre análise transacional. Nós não vamos fazer um estudo profundo, mas nós vamos dar uma estudada nos 3 estágios de personalidade que foi criado pelo psiquiatra Eric Brenner em 1956 e é usado até hoje dentro dos trabalhos de psicanálise, de psicoterapia, e tem funcionado muito bem. E como isso funciona? Nós temos 3 estados de personalidade, que é o estado pai, o estado adulto e o estado criança. Aí vocês vão fazer a pergunta, por que nós temos que ver esses estados de personalidade? Porque é o seu comportamento, o seu relacionamento afetivo. O que é esse relacionamento? É você com o seu pai, com a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, a sua namorada, o seu amigo, o seu companheiro de trabalho. Então, como é você em relação a essas pessoas e o meio? Como funciona? Como é a sua personalidade? Então você, como eu disse nos vídeos anteriores, nós temos que fazer a chamada introspecção, nos conhecer, para poder entendermos como nós agimos com as pessoas e durante o nosso relacionamento. O interessante é que não é nada assim de sobrenatural nisso, é muito simples. Nós temos assim, os 3 estágios, eles têm aquilo que nós chamamos os 3 estágios da pessoa, da personalidade. Primeiro, o estágio pai é um conceito que é ensinar a vida. Porque o pai, qual é a função dele? Alimentar, educar e dar uma direção para a gente. Esse é o conceito pai. O conceito adulto é aquele que pensa, que raciocina, aquele que tem aquela chamada razão, que está sempre em sintonia, né? Em trabalhar, ganhar dinheiro, obter, ter, é um estado mais frio. E aquele estágio que é o estágio maravilhoso de nossas vidas, que é os primeiros anos da nossa infância, que é o estado criança, que é o estado que nós sentimos, é o estado da alegria, do desejo, né? Do sorriso. Esse é o estado criança. E nós vamos falar hoje do estado pai. Nós vamos começar trabalhando com ele, porque o estado pai é o que inicia todo o sentido. E ele está ligado à nossa infância, o estado pai. Por quê? Porque os pais são responsáveis, por quê? A nossa manutenção, nossa alimentação, nossa educação na escola, a nossa casa, todo o conforto, os pais, o pai e a mãe, eles são responsáveis. Mas nós temos também a influência da babá, daqueles que têm uma babá, dos professores, os meios de comunicação, rádio, televisão, hoje a internet também influencia os nossos estados de personalidade. O interessante é que os pais, o que eles refletem em nós, é a segurança da vida e às vezes de uma forma em que nós observamos erroneamente. A projeção do pai sobre nós, se ela for de uma forma muito sobrecarregada, nós não vamos conseguir assimilar as coisas boas, e sim as coisas ruins.
O pai está ligado àquilo que nós vivenciamos profundamente, esse estado de personalidade. Muitas vezes nós refletimos esse estágio da nossa personalidade, da nossa infância, aquilo que nós absorvemos durante os primeiros anos de vida da nossa educação até a nossa adolescência. E tornamos, muitas das vezes, um adulto ou uma adulta um pouco ressentida. Mas nós vamos analisar esses estágios e gradativamente para que a gente possa compreender melhor como isso funciona. Muito bem. O nosso amigo, né, esse Eric Brenner, né, que já não está mais aqui entre nós, ele divide em 3 arquétipos o estágio pai. Por exemplo, ele tem aquele chamado o pai crítico, o pai protetor e o pai bruxo. Aí vocês vão falar assim, mas o que é isso? Né? Virou bruxaria? Não, não é isso. Bruxo é quando a pessoa, vocês vão entender, a hora que eu entrar no contexto, vocês vão entender o que significa isso, o pai bruxo. O que é o pai crítico? Quando eu estou dizendo pai, eu não estou falando que é o seu pai e você como pai, mas eu estou dizendo você como adulto, como pessoa. Esse estágio de personalidade, como o estágio pai. O que é o pai crítico? Agora, vê se você se identifica com aquilo que eu vou dizer agora. Você impõe regras, você é rígido, você coloca regras severas, né? Você julga, moraliza, você é o dono da verdade. Porque se você tem uma personalidade nessa constante em cobrar, em moralizar, em dizer, não, eu estou dizendo, a minha palavra é a verdade, contesta, você não deixa abertura para que o outro possa dizer alguma coisa. Se você é esse tipo de personalidade, então você é uma personalidade crítica, um pai crítico. Esse pai crítico, esse arquétipo desse estágio, ele predomina em você. E acontece que, predominando esse arquétipo, o que vai acontecer? Os outros vão ficando sobrepujados. Se você tem a mania de falar, cruzar os braços, de dedos cruzados, cerrar o senho, né? E olhando para cima, nariz empinado, então você é o chamado pai crítico. Nós temos o pai crítico, ele é uma má coisa? Não, não é. Nós, de vez em quando, nós deixamos o nosso pai crítico sobressair diante dos outros estágios de personalidade. Mas se ele se torna uma constante, isso não é bom. E nós vemos por aí pessoas que têm aquele arquétipo de crítica constante. Tudo que você fala para a pessoa, ela critica tudo, ela sabe tudo, ela é dona da verdade, ela não dá espaço para que o outro possa contestar ou falar alguma coisa, né? Agora, nós temos também o outro arquétipo, que é o pai protetor. Esse é bem comum, o pai protetor, que não permite que o outro cresça, que tenha individualidade. Ele não permite. O pai protetor, o que ele faz? Ele pega, tudo é ele que tem que fazer. Ele está sempre com a mão no ombro, batendo no ombro do outro, entendeu? Ele diz assim, olha, um sorrio, aquele sorriso, eu confio em você, errar é humano, né? Nós estamos sujeitos. Então esse é o pai protetor. Isso é bom? Por um lado, sim. Você ter esse traço de proteção, de você trazer para perto de você aquelas pessoas que são afins com você, são laços afetivos, que você tem laços afetivos. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se isso começar a sobrepujar os outros traços da sua personalidade, é ruim. Por quê? É ruim para você e para quem está à sua volta. Por exemplo, dentro do seu lar, com seu marido ou sua esposa, seu pai, sua mãe ou seu irmão. Se você é um protetor e não deixa que eles tomem atitude na vida deles, você resolve todos os problemas, você coloca sobre os seus ombros todo o peso, toda a carga da vivência daqueles que estão relacionados a você dentro do seu próprio trabalho. Não deixa que aquele que talvez esteja sob o seu comando tome atitudes e façam as coisas. Você tem que resolver tudo. Então é um instinto de proteção e isso não é bom, isso não é legal. Agora nós temos um arquétipo, né, que é aquele chamado o pai
bruxo ou papão. Esse é terrível. É um dos traços da personalidade humana que pesa muito sobre nós, pesa demais. Por quê? Esse traço é aquele que tem a ansiedade, o temor, a depressão, a confusão, potencializa as coisas negativas. Quando nós começamos a potencializar por demais os traços, as coisas, começamos a dizer, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do pai bruxo, da personalidade bruxo. É aquele que um irmão mais velho, né, que ele conta uma história de terror para o irmão mais novo e ele floreia tanto para causar medo no outro que é menor. Então esse é a personalidade que é causar medo, causar confusão e desconforto, né? A personalidade, ela cria um pânico muito grande àqueles que estão à sua volta. Então, o pai bruxo, o pai papão, aquele que é realmente tem essa personalidade difícil, ele só traz problema. Então, verifica como é a sua atitude diante do seu trabalho, da sua família, daqueles com que você se relaciona. Será que eu sou assim? Será que eu sou aquele cara que está sempre causando medo, causando terror? É sempre aquele que está causando aquela coisa negativa? Então, vamos verificar. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida para que vocês possam entender. Nós temos o primeiro estágio da nossa personalidade, que é o pai, o pai chamado pai crítico. É aquele que está ali criticando sempre, é aquele que está ali tentando, de uma certa forma, impor a sua personalidade, a sua vontade. Ele não deixa que o outro cumpra as regras ou faça regras. Ele moraliza, ele é dono da verdade. Então veja se você dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, como chefe de seção, líder, não importa, ou mesmo como um funcionário normal, veja como você se relaciona. Se você tem essa personalidade de criticar tudo, que o outro está fazendo, o que a mulher está fazendo, o que o marido está fazendo, tudo é criticado. Então essa personalidade, ela tem que estar afinada com o meio, com as pessoas com o qual você se relaciona. Essa imposição de pai protetor que não permite que o outro cresça, também é muito ruim, é muito triste. E é necessário que se haja uma confrontação dessa personalidade com o equilíbrio, confrontar com o equilíbrio, achar o meio. Deixar que os três estágios, eles se interajam. Hoje não há possibilidade de estar falando no estágio adulto e nem no estágio criança. Mas nas próximas gravações, nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho e nós vamos confrontar com o nosso comportamento social, com o nosso comportamento afetivo em nosso lar, no nosso trabalho, em todos os lugares. Aí vamos começar a fazer uma análise, uma retrospectiva, analisa, fala como é o meu comportamento. Porque na verdade, nós nunca achamos que estamos errados e achamos que nós temos a melhor personalidade. Não é verdade. Nós temos que confrontar. Por isso que, olhando para si, esse canal, ele vem simples, numa linguagem bem, procuro falar numa linguagem bem simples, levar até vocês essa informação de você voltar para si, voltar para o seu interior e tentar buscar esses estágios de personalidade e confrontá-los. Não que você tem que execrar esses estágios de personalidade, não é possível. Há situações em que você tem que ser crítico, tem situações que você vai ter que ser bruxo, sim, né? Vai ter que ser protetor, vai ter que usar esses estágios, mas existe a hora certa para que esses estágios de personalidade sejam colocado em prática. Agora, não fazer desse estágio, do estágio pai, uma constante. Toda hora, você sempre a mesma coisa, sempre criticando, você está sempre bruxo, sempre causando medo. Você passa, a pessoa fala, ó, lá vem vindo o chato, lá vem vindo o bruxo ali, né? O cara chato, a menina chata, a mulher chata, né? Por quê? Porque é um estágio pai, bruxo, papão, o tempo todo. Ninguém aguenta isso. É aquela pessoa insuportável. Então, eu
eu vou já desacelerando aqui para com vocês e deixando já de sobreaviso que na próxima gravação nossa, no nosso próximo vídeo, que é breve, talvez esta semana ainda nós vamos estar no ar novamente, nós vamos continuar falando desses estágios da personalidade dentro da análise transacional. Ela é muito mais complexa, muito mais ampla, mas devagarzinho a gente vai esmiuçando e fazendo essa comparação tênue para cada um de nós em nossos estágios da nossa vida normal, na nossa vida comum. Então nós vamos falar do próximo estágio, que seria o estado adulto, nós vamos falar dele. Nós vamos deixar o estado criança por último. Talvez na outra gravação nós vamos continuar falando. Mas eu peço a vocês que façam uma introspecção, reflita, volte-se para dentro de si mesmo, faça uma comparação do seu comportamento dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, com seus amigos, como você se porta na rua, né? Faça uma reavaliação e veja aonde se encaixa, aonde que você está em excesso, aonde você está menos. E procure refletir, pensar melhor. Eu queria pedir novamente a vocês a inscrição no nosso canal, que toquem o nosso sininho para receber as nossas notificações. E já vou encerrando esse vídeo, agradecendo a atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima semana. Um abraço.